Oi, pessoal! Nesta aula veremos como trabalhar com funções de procura dentro de uma tabela. Mais especificamente, falaremos sobre o PROC-V, PROC-H e o PROC. Para isso, vamos lá. Se eu quisesse procurar dentro dessa minha tabela, qual as notas de um determinado aluno, certo? Se eu quisesse colocar aqui, então, para um determinado aluno, onde eu coloco o nome aqui, qual a nota ele teve na primeira VA? Como é que eu faço isso? Qual a média, na verdade, ele teve na primeira VA? Usando uma função chamada PROC-V. O que a PROC-V faz? PROC-V ele vai procurar um determinado valor, eu digo qual valor que eu quero procurar. Por exemplo, aqui eu quero procurar o nome Gabriel. Eu queria saber se Gabriel, dentre os valores dessa tabela daqui, quando ele achar Gabriel, que me retorne o valor desta coluna média. Como é que vamos fazer isso? A função PROC-V, que procura um valor na primeira coluna, certo? À esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente, mas pode ser em outros, tá? Então, lá, PROC-V, eu quero procurar este valor aqui, que é Gabriel. Esse valor tem que estar nessa primeira coluna, sempre na primeira coluna. Aí, qual é a tabela que ele vai procurar? A tabela que ele vai procurar é esta daqui. Então, quando ele achar Gabriel, ele deve retornar a informação que está na coluna 1, 2, 3, ou seja, que está na coluna 4, que é onde está a primeira VA. Tá? Então, retorne o valor da primeira coluna 4. A média de Gabriel na primeira VA foi 7,4. Mesma coisa, se eu quiser procurar PROC-V, esse nome de novo nesta tabela, só que agora como função da segunda VA. Então, ele vai estar aqui é a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna. Então, ele está procurando na quinta coluna. Por que eu tenho que colocar esse valor e não, por exemplo, E? Porque essa minha tabela não necessariamente precisa começar em A. Ela pode começar em qualquer outra posição. A única questão é que ele vai procurar sempre na primeira coluna da tabela e naquela tabela, a partir da primeira coluna, você diz qual das colunas vai estar com a resposta. Então, eu quero que procure a nota da segunda VA de Gabriel, que foi segunda VA, Gabriel 4. Só que aí, professora, certo, beleza, procurei, mas se eu trocar esse nome, posso trocar à vontade. Uma opção é você escrever o nome. Por exemplo, agora eu quero de Aline. Ele vai procurar, aí a Aline na primeira VA tirou 7, na segunda tirou 5. Uma outra forma de procurar é colocando igual um valor. Por exemplo, eu quero que eu procurar, colocar aqui o valor que está nessa célula. Então, se eu boto igual a A4, ele já vai pegar o valor de A4 e vai calcular. Se eu quero procurar agora a nota de Heitor, que está na posição A8. Então, Heitor, na primeira VA, ele tirou 4,9, na segunda, 6. É só ir mudando os valores aqui que ele vai atualizar. Uma outra função de procura é a função PROC, vai procurar um valor a partir de um intervalo de linha ou coluna, ou então de uma matriz. Tá? Como é que eu vou trabalhar com esse PROC, então? Nesse PROC, eu posso passar o valor procurado, que vai continuar sendo Heitor, o valor onde ele vai procurar, vou selecionar aqui tudo, essa minha tabela. Ele pode retornar qualquer valor ou eu posso especificar. Eu quero que ele retorne ao conteúdo da coluna 1, 2, 3, 4, 5, da coluna 6. Diferente do PROC-V, no caso eu tenho que passar esse valor que eu estou procurando, onde eu vou procurar, que vai estar aqui. Se eu não disser onde procurar, ele vai sempre me retornar o valor na última coluna. Se eu quiser dizer que eu quero que ele me retorne o valor presente nesta coluna, então eu seleciono ela, ou seja, ele vai procurar um determinado valor numa tabela inteira e retornar o que tiver nesta coluna F. Tá? Então, o Heitor, como terceira VA, ele tirou média 0. Aqui eu posso mudar, então quero agora ver de Lara, quais foram as notas de Lara. Então, a de Lara foi na primeira VA 7, na segunda, não, 7,2, na segunda 7, na terceira 5. Tá? Então, aqui conseguimos ver o PROC-V, definindo qual a coluna, e o PROC, se eu não tivesse colocado essa última coluna, como eu comentei, ele me retornaria
o valor, o último valor daquela linha. Foi aprovado. Então, aqui eu poderia colocar então, a coluna onde eu devo procurar, que é a terceira VA, 5. Eu quero agora procurar mais uma informação que é a de situação. Então, nessa daqui eu vou usar o PROC, onde eu vou procurar o valor do aluno que eu estou informando aqui. A matriz vai ser essa matriz inteira. E como eu não vou passar o último valor, ele vai me retornar o último valor naquela própria linha. Então, Lara, a situação dela está como aprovado. Se eu quiser agora Guilherme, eu posso escrever, como eu disse, eu posso escrever o valor ou dar o valor da célula. Guilherme, primeira VA 6.6, 5 na segunda, 7 na terceira, situação final. E se eu quisesse escrever um texto dizendo aluno tal, situação X, nota N. Então, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer uma concatenação. Como é que eu concatenaria isso? Seria o seguinte, concatenar é juntar palavras. É como se fosse somar. Só que eu quero somar, por exemplo, eu vou somar aqui, Guilherme mais 6,6. Então, a concatenar, que é o concate, o texto 1 que está aqui, e os próximos textos. Eu quero, por exemplo, esse texto daqui. Então, ele vai aparecer Guilherme 6,6. E se eu quiser concatenar usando um espaço, eu só tenho que colocar, ó, entre aspas, o espaço e colocar ele como se fosse um dos índices, tá? Então, aqui, ó, Guilherme, 6,6. Se eu quiser colocar, por exemplo, aluno, tá aqui, média e depois situação. Aí, nesse caso daqui, eu vou pegar nesse, para facilitar. Ok? Então, aqui ele pegou o valor dessa célula que eu escolhi, Guilherme, média. Eu não coloquei o valor de média, situação final. Vamos lá. Média, ele vai calcular, pegar o valor de média que deveria estar no de Guilherme, é essa célula daqui, 6,8. Enter. Então, Guilherme, média 6,8, situação final. Tá? Então, aqui foi utilizando só concatenações. Guilherme, o valor que está aqui, média, o valor que está aqui, situação, aqui, situação final. Posso mudar isso usando o PROC-V? Com certeza. Vamos lá? Então, usando o PROC-V, como é que poderia ser? Eu passo o nome aqui, que seria o do Guilherme, de novo, aí espaço média, vou procurar agora a média dele. Então, em vez de botar o G6 direto, eu posso colocar PROC V. Quando a função está no meio de outra função, ou seja, a função composta, eu não preciso botar o igual de novo, tá? Então, proc v, eu quero procurar esse valor nesta tabela e retornar o valor que estiver na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na sétima coluna. Aqui no meio, proc v do valor que eu estou passando aqui como Guilherme, na tabela aqui, na posição 7, que é a de média. E a situação dele, posso usar outro PROC-V ou PROC. Vamos usar o PROC aqui, tá? PROC, procure o valor X, que está aqui, que é o Guilherme, nesta tabela. Como eu não estou definindo qual vai ser a coluna, vai ser sempre a última. Então, ó, Guilherme, média, 6,8 final. Se eu mudo aqui para Aline, média 7,5, ó, Aline 7,5, situação aprovado. Bora para Theo. Agora, Theo, mudou aqui também, ó, média 9,2, situação aprovado. Tá? Então, assim, eu consigo concatenar usando o resultado de procuras aqui dentro. Eu poderia, e dentro dessas procuras, eu usei outras funções, foram as funções para cálculo de média, a função para cálculo da situação. Então, eu tenho um conjunto de funções, na realidade, sendo executadas aqui. Então, para que eu conseguir concatenar com palavras, tanto palavras que vão estar dentro de células, como palavras, o conjunto de palavras que eu estou repassando dentro de aspas, com valores que são resultados de outras funções, como essa daqui. Com isso, a gente finaliza a aula de hoje com essas possibilidades de procurar dentro de uma tabela e concatenar informações. O uso de várias funções compondo uma função maior. Até uma próxima aula. Tchau, tchau!